Com muita alegria, com muita satisfação, estamos voltando com o nosso Caminhando Junto dessa semana. Sempre é um privilégio poder contar com a sua companhia, poder chegar até você com uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde na nova tradução na linguagem de hoje tem o título Os Dois Alicerces. Na versão Almeida Revista Atualizada, é Os Dois Fundamentos. E baseados nesse texto, queremos refletir sobre o tema Juntos sobre o Alicerce Seguro. Juntos sobre o Alicerce Seguro. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos e irmãs em Cristo, hoje, mais do que nunca, nós seres humanos queremos ter opções. Quem de nós, quando vai comprar um celular, por exemplo, não gostaria de ter diante de si 10, 12 ou 15 opções de celulares? Diferentes marcas, com diferentes possibilidades para serem realizadas com esses celulares, com algumas possibilidade de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Ou então imaginemos que vamos comprar um carro. Quem de nós não gostaria de ter muitas opções para escolher um? Cada vez mais a gente tem opções. Quando a gente for, por exemplo, pintar uma casa, há tempos atrás, tinha algumas opções de tinta. Eram aquelas opções básicas: azul, vermelho, branco, amarelo, verde. Hoje, a gente pode chegar numa loja de material de construção e eles nos oferecem dezenas, centenas de opções de cores, de tonalidades, exatamente por conta dos recursos tecnológicos que estão à disposição na composição, na formação das tintas. E nós vamos nos acostumando com termos muitas opções. Vamos nos acostumando com essa diversidade de alternativas que são colocadas diante de nós. E parece que no mundo cristão também, no que se refere à espiritualidade, no que se refere à relação com Deus, as pessoas também querem esse leque amplo de possibilidades. E aí no texto de hoje, Jesus vem e diz, olha, só tem duas possibilidades. Jesus coloca aqui duas opções. E as opções são bem claras. Ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Aqui está a primeira alternativa. A segunda alternativa é: e quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Portanto, Jesus apresenta para nós aqui duas opções. Uma, na qual a casa não vai cair, na qual a casa vai permanecer de pé, firme. E uma segunda, que fatalmente a casa vai cair. Em algum momento, diante das tempestades, diante das dificuldades, diante das adversidades, a casa vai cair. A primeira alternativa, que a casa não vai cair, Jesus diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Aí vem todas as dificuldades, mas ela permanece de pé porque ela está construída sobre a rocha. Na versão Almeida Revista Atualizada, nós vamos ver Jesus dizendo: quem ouve estas minhas palavras e vive de acordo com elas é como um homem sábio. Ou seja, o que vai fazer a diferença entre uma casa que vai ficar de pé e uma casa que vai cair é a
palavra. É a palavra de Deus. São os ensinamentos de Jesus, é a palavra de Deus. Nós, às vezes, não conseguimos compreender o significado, a importância ou o poder da palavra. Se nós olharmos lá na origem de todas as coisas, nós vamos ver o que de fato é a palavra de Deus. Quando Deus, lá em Gênesis 1, sem ter matéria-prima nenhuma, Ele cria todas as coisas que existem. E o que Deus usou? Qual é o poder que Deus usou? O poder da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, produza a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie, e a terra passou a produzir ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É bem verdade que ali Deus usou o pó da terra para fazer Adão, Deus usou a costela de Adão para fazer Eva, para criar Eva, mas a vida não estava no pó da terra. E a vida não estava na costela de Adão. A vida estava no poder da palavra de Deus, que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você percebe que a palavra, ela tem o poder criador. Aliás, todas as coisas que nós podemos ver e tocar são resultado dessa palavra. A palavra que cria. O pecado destrói o que Deus criou. E o que Deus decide? Recriar através da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, essa mesma palavra que criou todas as coisas e que o pecado estragou, essa mesma palavra se torna carne e recria a nossa relação com Deus, cria uma nova vida, nos regenera, como diz a Bíblia, nos faz nascer de novo e nos faz novas criaturas. Então você percebe, querido irmão, que só há vida onde há a palavra de Deus. Só há possibilidade de vida, física inclusive, e de forma especial espiritual, onde está a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus está agindo. Onde a palavra de Deus está criando, porque todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Por isso que Jesus diz assim, quem ouve estes meus ensinamentos, ou quem ouve estas minhas palavras e vive de acordo com elas, é como um homem sábio que constrói sobre a rocha. E vem as dificuldades, vem os vendavais, vem as ameaças, mas a casa permanece firme, porque ela está construída sobre a rocha. E que rocha é essa? É o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne. Aonde então nós temos segurança? Em comunhão com Jesus, ouvindo, crendo e vivendo a sua palavra. Por outro lado, Jesus diz, quem ouve esses meus ensinamentos, ou quem ouve essas minhas palavras, e não vive de acordo com elas, é como um homem tolo que constrói sobre areia. Você sabe que construir na areia é bem fácil. É bem fácil de cavar, é bem fácil de fazer o fundamento, é bem fácil de fazer aquela parte inicial e construir a casa, mas não tem segurança. Aí Jesus diz, vem as chuvas, os ventos e a casa cai. A casa cai e ela fica totalmente destruída. Então você percebe que a gente tem duas possibilidades de viver aqui neste mundo. Uma é ouvindo a palavra, crendo nessa palavra e procurando viver de acordo com essa palavra. E a outra possibilidade é ouvir a palavra e desprezá-la, ou não ouvir a palavra, desprezar a palavra, que teoricamente ou aparentemente é uma vida mais tranquila, exige menos sacrifício, exige menos esforço, mas o desfecho é bem claro, a casa vai cair. Portanto, há uma possibilidade de a gente ter uma vida em que a casa não vai cair aqui neste mundo, e esta é com Jesus e na sua palavra, e uma outra possibilidade em que a nossa casa vai cair, e fatalmente vai cair, especialmente na eternidade, é uma vida sem Jesus e sem a palavra de Jesus. E quando nós olhamos assim numa primeira leitura aqui, queridos irmãos, dá a impressão que é uma obra humana.
dá a impressão que nós é que vamos determinar entre uma vida de felicidade, uma vida de sucesso, uma vida de vitória e uma vida de derrota. Não, essa é uma obra de Deus, porque essa palavra é de Deus. E o Cristo encarnado, que é a palavra encarnada, é o próprio Deus que se fez carne. Portanto, o que vai determinar a nossa ruína ou a nossa salvação é Cristo. Se Cristo está conosco, nós temos uma vida segura aqui neste mundo. E isso não significa que não vamos ter dificuldades, porque mesmo quem constrói sobre a rocha, diz aqui, caiu a chuva, vieram os ventos, e o vento soprou com força contra aquela casa. Mesmo quem está sobre a rocha, ele vai enfrentar tempestades. Ele vai ficar doente, familiares vão ficar doentes, vai ter crise financeira, vai ter dificuldade de toda espécie. Mas ele está sobre um fundamento seguro. E aquele que não está com Cristo, ele igualmente vai enfrentar dificuldades. Aqui no mundo, todos estão sujeitos às dificuldades. A diferença é que ele não terá um fundamento seguro e desabará, cairá. E se não cair neste mundo, de repente a pessoa vai ter a habilidade de gerenciar, de administrar essas questões todas, mas na eternidade a casa vai cair, porque vai chegar o momento em que todos vão chegar perante o tribunal de Cristo e a palavra é bem clara: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, a condenação vai ser o desabamento definitivo, o afastamento de Deus, a condenação eterna. Portanto, aqui não se trata de uma obra humana, se trata de uma obra de Deus que Ele quer realizar em nós por meio da palavra. Assim como todas as coisas que existem no mundo são produto da palavra de Deus. O homem pode até manipular, o homem pode transformar, o homem pode produzir grandes coisas, como nós vemos, por exemplo, um celular, um carro, um avião, toda essa tecnologia. Mas o homem nunca criou as coisas a partir do nada. O homem sempre manipulou coisas que Deus criou, que Deus deixou à sua disposição, que Deus coloca à disposição de toda a humanidade. Quem cria as coisas é Deus. Se é assim na vida física, nas coisas materiais, muito mais na vida espiritual. Se nós temos o fôlego de vida, é porque Deus soprou esse fôlego em nós. Se nós temos vida espiritual, comunhão com Cristo, é porque o Espírito Santo, através do batismo, da palavra e da Santa Ceia, criou essa fé e a preservou em nosso coração. E nós somos sábios quando nós temos essa compreensão, essa humildade e essa fé. E permitimos que Deus, através da sua palavra, vá nos ensinando e nos conduzindo pelo caminho da fé para a vida eterna. Por isso que Jesus deixou a sua palavra aqui, por isso que Jesus deixou o batismo, deixou a Santa Ceia, e por isso que Jesus deixou a sua igreja, porque Ele quer que esses ensinamentos sejam repetidos, sejam inculcados na vida de cada um, na mente, no coração de cada um, para que cada um esteja sobre a rocha e enfrente as dificuldades aqui deste mundo e depois esteja com Deus e com todos os salvos nos céus. Que você, querido amigo, seja sábio. E o sábio é aquele que ouve os ensinamentos de Jesus, creia neles e procura viver, trilhar o caminho que essa palavra propõe. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é o caminho que conduz para a vida eterna. É o caminho sobre a cruz, mas que dá à pessoa aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é a salvação, a vida eterna. Forte abraço e até o nosso próximo programa. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.